Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Aquele nosso videozinho de toda sexta-feira. Ei, não desista. Eu quero dizer para você que esse assunto tem sido recorrente agora nesse período quase pós-pandemia. Algumas pessoas estão se sentindo inferiores, se sentindo assim com pouca beleza, com pouca inteligência. Muitas pessoas estão se sentindo realmente assim para baixo. Elas estão tão fragilizadas nos seus pensamentos que o medo do fracasso está sendo muito superior ao desejo pelo sucesso. Isso está paralisando-as. Isso está fazendo com que elas estejam deixando de buscar realizar seus sonhos. E muitos estão dizendo desistir da família, desistir dos estudos, desistir do trabalho. Estão cansadas, estão sobrecarregadas. Elas não estão sabendo mais o que fazer. Eu, na clínica, eu gosto de brincar com as pessoas falando sobre trocar duas palavras. Trocar o se pela palavra como. As pessoas estão muito envolvidas em se eu tivesse nascido numa família melhor, se eu tivesse um bom emprego, se eu tivesse beleza, se eu tivesse altura, se eu tivesse os olhos azuis, se eu tivesse o cabelo grande, se eu tivesse uma moto, se eu tivesse um carro, se eu tivesse. E eu brinco com elas dizendo que quando elas começam a colocar o si com muita intensidade, o bloqueio e as dificuldades começam a aparecer. E a solução para certos problemas, para certas situações, fica distante de serem alcançadas. Agora colocar a palavra como. Como eu posso fazer para ter mais beleza? Como eu posso fazer para ser mais inteligente? Como eu posso fazer para melhorar o relacionamento familiar? Como eu posso fazer para estudar mais? Como eu posso fazer para ter um lar diferente daquele que eu tive na minha infância? Que trouxeram muitas referências e muitas crenças que me machucaram, que foram dolorosas e que até hoje elas me aprisionam. Como fazer para ter sucesso? Como fazer para ser bem-sucedido? Como fazer para alcançar êxito em tudo aquilo que está fazendo? E esse como, ele aciona logo o tic-teco. Ele começa a procurar estratégias e possibilidades para que as coisas possam mudar. Você quer ver uma coisa? Alguns dias atrás eu atendi uma pessoa e ela, volta e meia, na sua fala dizia assim: mas eu vivo economizando para tempos difíceis. Já ensinei para meus filhos e para os meus netos que todas as pessoas precisam ter uma reserva para quando chegar as épocas de seca, as épocas de escassez, as épocas difíceis, a pessoa vai ter como reagir. Ela vai ter condições de superar aquelas dificuldades, tratar as doenças, quitar as dívidas, vai poder fazer coisas realmente que só quem tem uma economia para tempos difíceis poderá fazer. Outras pessoas vão viver dias amargos porque não tem uma economia para tempos difíceis. E eu fiquei refletindo com aquela pessoa um pouco e pensando no que ela estava falando e no tipo de crença que ela havia construído, eu fiz a seguinte pergunta: e se ao invés de poupar, de economizar para tempos difíceis, você fizesse uma economia para tempos felizes, para investir, para aproveitar melhor a vida? E eu disse: algumas pessoas estão tão preocupadas em poupar para tempos difíceis que, de alguma forma, a mente delas vai conseguir várias vezes no ano estar envolvidas em situações difíceis. Para quê? Para poder usar o dinheiro que economizou. Porque essa é uma intenção do inconsciente. Essa é uma intenção que precisa ser satisfeita. Então haverão pessoas que fatalmente irão economizar para tempos difíceis e elas estarão envolvidas em tempos difíceis. Já aquelas outras pessoas que estão investindo para dias felizes, que estão economizando para dias felizes, que estão poupando para reinvestir, essas pessoas elas têm menor possibilidade de se envolver em crises, em situações de doença, de escassez, em situações
e problemas graves. Por que isso? Porque, perceba comigo, aquelas pessoas que vivem falando em doença têm um armário cheio de remédio em casa. Aquelas pessoas que vivem falando em contas, em prestações, têm um monte de carnê em casa. Aquelas pessoas que vivem falando em comida, a geladeira está abastecida. Aquelas pessoas que vivem falando de dificuldades, vão viver dificuldades. E aquelas pessoas que estão felizes e alegres, que estão de alguma forma construindo estratégias para terem pensamentos de sucesso, pensamentos de êxito, elas não vão desistir. Pelo contrário, elas vão se sentir motivadas a levantar pela manhã e fazer coisas grandiosas para ajudar o próximo e para viver feliz. Essa é a nossa missão. A nossa missão, a minha missão e também deve ser a sua missão. Ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a encontrar estratégias e recursos que lhes façam ser felizes, bem-sucedidas, com estratégias. Com essa intenção, eu lancei o livro Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz. Esse aqui é para resolver problemas. É para resolver situações de ansiedade, de estresse, de depressão. Veja que esse livro foi trabalhado para ajudar as pessoas a não desistirem, mas persistirem e buscarem o sucesso naquilo que fazem. Já este outro livro também é para resolver problemas. Aprendendo a aprender para continuar construindo com prazer. Estudantes que estão envolvidos em situações onde não conseguem descobrir como melhor aprender, eles estão assim se deliciando, se deleitando no livro Aprendendo a Aprender. E professores estão construindo novas estratégias para fazer com que a apresentação dos seus novos conteúdos educacionais seja bem mais eficaz e ter um feedback realmente assim muito positivo. A nossa vida na clínica particular, no atendimento psicanalítico clínico, a nossa vida escrevendo, pregando, fazendo palestras, procurando ajudar as pessoas a voltarem a encontrar motivos para persistirem, para continuarem, para serem felizes, para ajudar os outros também a melhorarem. Esse mundo vai ser muito melhor quando estiver bom para todos. Quando a maioria das pessoas que nós conhecemos estiverem vivendo realmente momentos significativos em suas vidas. E o desejo pelo sucesso se sobrepor ao medo do fracasso. Eu quero desafiar você a me seguir nas redes sociais, a compartilhar os meus vídeos. Eu quero desafiar você a ajudar com que outras pessoas que possam estar pensando e falando em desistir do casamento, dos estudos, das amizades, de viajar, de adquirir um bem, de aprender a pilotar uma moto, dirigir um carro, tirar a carteira. Pessoas que estão pensando em desistir de fazer com que a família viva melhor, com que os parentes de longe venham visitá-lo. Pessoas que estão pensando em desistir de viver momentos felizes, porque as circunstâncias que elas estão vivendo são difíceis. Eu quero dizer que para todo problema difícil há uma solução espetacular. E esta solução espetacular está dentro da sua mente, está dentro do seu coração. E se você não conseguir resolver essas questões sozinho, eu quero dizer a você uma coisa. Existem profissionais extremamente competentes que estudaram e são capazes de te ajudar a construir estratégias para continuar persistindo, para continuar seguindo em frente e principalmente aproveitando a viagem. Se o destino é muito importante, tão importante quanto o destino é a viagem. Então aproveite o hoje, aproveite o presente, viva ele intensamente, sabendo que Deus tem reservado para você um futuro extremamente melhor. Desde que você não desista, persista, 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 e você vai atingir os objetivos, os sonhos que você tem desejado.